Olá, você está ouvindo Espiadinha, o podcast de 70 câmeras do Brasil está vendo. Eu sou Atlas e hoje vamos comentar sobre o paredão formado, o primeiro paredão individual que a gente tem. Daniela Hipólito, temos Diego Hipólito, temos Graciane Barbosa e temos Giovana. Também temos enquete disponível aqui no YouTube. Se você está nos ouvindo pelo YouTube, vá na aba postagem, que agora mudou de nome, agora é a aba postagem, e dê o seu voto quem que você quer que seja eliminado deste paredão. Vamos estar comentando sobre este paredão. Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever, seja muito bem-vindo. Já deixa seu gostei aqui embaixo e agora sim, vamos comentar como é que foi este paredão. Pulando, a gente tem imunes Renata e Eva, por causa do Big Fone lá, que elas atenderam, aí foram para um almoço especial, aí a galera decidiu imunizar elas, e obviamente os líderes também, Mike e Gabriel. Iniciamos o paredão com os anjos. Aline e Vinícius tiveram que imunizar alguém. Eles conversaram antes com os Hipólitos, falando que eles não iriam imunizar os Hipólitos, voltaram atrás com aquela decisão, e já era meio óbvio já, né? Porque senão eles iam se jogar no paredão. Eles, sem dúvida nenhuma, não iam fazer essa burrice, porque senão eles iriam pelo líder e daí não teria nem opção de bate-volta. Então, decidiram imunizar Guilherme e Delma. Eles falaram o seguinte: não podemos fugir da responsabilidade de escolher. Neste momento, fica muito claro quem são as prioridades. Escolhemos eles. Então a gente tem Delma e também o Guilherme imunes desta formação de paredão. Os líderes, eles tinham 3 duplas na mira, que era Matheus e Vitória, os Hipólitos e Aline e Vinícius. E claramente, né, a gente já sabia já desde o início que eles iriam indicar os Hipólitos ao paredão. Eles não gostam dos Hipólitos, não suportam os Hipólitos, tem ranço desde lá do primeiro dia. E eles falaram o seguinte, o Mike principalmente, né? Porque o Gabriel, ele não fala nada. O Gabriel, a gente mal vê ele falando. Então o Mike, ele diz o seguinte: a gente teve um impasse desde a primeira semana. Nos resolvemos, mas como não temos outra opção, seriam Dani e Diego. E também falaram que tiveram aproximação com o Vinícius durante a festa. Então, eles não queriam indicar a Aline e Vinícius. Assim se inicia a votação do confessionário. A gente teve os seguintes votos. Aline e Vinícius votaram na Graciane Barbosa e Giovana. Os Joões votaram em Aline e Vinícius. Eva e Renata votaram em Graciane Barbosa e Giovana. Vitória e Matheus votaram em Diogo e Vilma. Diego e a Daniele Hipólito votaram em Diogo e Vilma. Guilherme e Delma votaram em Graciane Barbosa e Giovana. Diogo e Vilma votaram em Graciane Barbosa e Giovana. Graciane Barbosa e Giovana votaram em Diogo e Vilma. E para fechar, Camila e Tamires votaram no Diogo e Vilma. Então a votação empatou, não teria desempate, porque na dinâmica do paredão iria as 2 duplas mais votadas pela casa para fazer um contragolpe em conjunto. E pense num contragolpe que demorou. Demoraram para chegar ali num consenso, para pensar ali em quem puxar. Aí eles começaram a fazer o seguinte: falaram assim, vão cada dupla, já que tinha 4 duplas ali disponíveis para ser votada, para ser contragolpeada. A Grazi e a Giovana tiraram uma dupla que não queriam que fosse pro paredão, e o Diogo e a Vilma tiraram uma dupla que também não queriam que fosse pro paredão. Diogo e Vilma tiraram os Joões. Já Giovana e Graciane decidiram que iriam salvar Camila e Tamires. Então, a gente sobrou 2 duplas apenas. Vitória e Matheus e Aline e Vinícius. Aí que começa a ficar estranho, né? Porque o Diogo ele nem salvou a pessoa que ele beija na boca. A pessoa que ele tá ficando ali dentro da casa, que é a Aline. Então ficou estranho isso. Ficou estranho, ele não quis nem salvar elas. E piora muito mais, porque a Grazi falou ali no confessionário o seguinte:
Eu não gostaria de votar em nenhuma das duas duplas. Inclusive, a gente escolheu como prioridade lá no começo a Aline e o Vinícius, mas hoje nossa prioridade seria Matheus e Vitória. Então a gente prefere Aline e Vinícius. E vocês dão a opinião de vocês. Aí deram a opinião deles, da Vilma e também do Diogo, mas decidiram deixar Aline e Vinícius no paredão. Inacreditável, né? Nossa, nunca que eu imaginei isso. O cara ele deixar a amada dele, a pessoa que ele tá ficando ali dentro da casa, no paredão, puxar junto com ele no paredão. Que absurdo, gente. Nossa senhora, é um absurdo. O cara ele nem pensou na guria que ele tá ficando. E ele nem foi incisivo. Ele nem ficou forçando ali pra tentar salvar a Aline Vinícius. Ele nem tentou se opor contra isso. Ele continuou ali, daí falou assim: ah, então tá bom, então vai ser a Aline Vinícius. Então, realmente não esperava essa atitude do Diogo, esperava uma atitude mais centrada, né? Um cara que já foi líder, já, um cara que fala que é jogador, que tá ali pelo coração. O cara não foi o coração, né? Cadê o coração agora? Cadê o cara que gostaria de estar ali com a Aline? Então ficou feio. Ficou feio pro Diogo essa situação. E a gente tem a prova bate e volta, com os dois mais votados da casa e o contragolpeado. Duas duplas se salvavam do paredão e uma iria com o paredão ali com os Hipólitos. E olha, foi chato ver essa prova. Nossa senhora, que provinha chata, porque era uma provinha de novo de sorte. A gente só teve só uma prova só nessa temporada até então, que foi prova bate e volta sem ser sorte, que foi a primeira prova lá que tinha que memorizar as frases, que era muito mais emocionante do que essa provinha que eles fizeram, porque a provinha funcionava o seguinte: eles apertavam um botão, aí aparecia uma frasezinha. Eles tinham que ir lá no estágio lá que eles estavam, por exemplo, já que está começando a prova, então eles estão no estágio 1. Estão ali na parte 1 da prova. Aí tinha que pegar um card, tinha 3 cardzinhos, e se saísse a frase igual do telão, aí eles poderiam avançar uma casinha. E era assim, até chegar na quinta casinha, e daí quem chegasse lá em primeiro lugar na chegada, na linha de chegada, e ganhava a prova e continuava no jogo, né? Se salvava do paredão. E foi uma reviravolta, né, essa prova, porque começou com o Diogo e Vilma muito atrás na prova. Acho que teve um momento lá que eles estavam 2 casinhas atrás do pessoal. E daí começaram a acertar em cheio, e daí empataram o jogo e foram a primeira dupla a se salvar do paredão. Então Diogo e Vilma estavam salvos do paredão, ainda disputaram ainda um carro lá para ver quem iria ganhar um carro do Jabá, da prova bate e volta. E a segunda dupla a se salvar do paredão foi Aline e Vinícius, que esses aí não disputaram carro, mas estão salvos do paredão. No final das contas, o carro lá, Diogo ganhou o carro. Eu acho que a Vilma até agora não entendeu o que era o negócio do carro. Eles não entendeu que eles ganharam o carro, porque ela estava tão tensa, ela não estava entendendo nada. Nossa, olha, difícil, né? Difícil a gente aguentar mais uma semana desses dois plantas, né? O Diogo que faz muito pouco e a Vilma que faz absolutamente nada. A Vilma que se deixa levar pelo filho, que não se posiciona contra, não fala nada. Então, tá difícil, viu? Eu não queria, né, isso que acontecesse, não gostaria que acontecesse isso, que Vilma e Diogo se salvassem do paredão, porque eles rendem pouquíssimo, muito pouco. O Diogo é o que mais fala ali da dupla. Dona Vilma fica absolutamente calada. Então deveria sair, mas infelizmente pela prova bate-volta não saíram. Então a gente tem um paredão individual formado. Pelo menos pra gente, a gente sabe que o paredão é individual, mas a galera da casa não sabe ainda. A galera da casa vai tomar um choque ainda, sabendo que é individual. E como funcionará esse paredão? Vamos relembrar?
Porque a pessoa mais votada para ser eliminada vai de fato ser a eliminada. E a outra pessoa da dupla vai fingir que foi eliminada. Porque vai passar ali pela porta, mas vai para um quarto secreto onde poderá assistir o pessoal da casa falando da galera, vai poder acompanhar a galera ali falando mal dos outros. Então, uma parte vai ser de fato eliminada e a outra vai para o quarto secreto e ainda volta com imunidade pro reality. E vamos falar o que cada dupla disse para continuar no jogo. Os Hipólitos disseram o seguinte: aqui eu tenho descoberto um Diego que nem eu conhecia, com fragilidades, dores, erros e acertos. Mas são vocês que vão dar a oportunidade dos irmãos Hipólitos continuarem sendo reais dentro dessa casa. A gente veio aqui como todo mundo, em busca de um sonho. Já a Graciane e a Giovanna falaram o seguinte: o Big Brother mudou a história da minha vida há 25 anos e hoje, que é um momento muito importante para mim de recomeço, estou tendo a oportunidade de mudar mais uma vez e mostrar a Graciane fora da caixinha. E com uma pessoa que eu amo muito, que é minha irmã. Estar aqui é um sonho. E além do prêmio e da chance de nos conhecermos melhor, cada dia mais também abre portas para realizações de novos sonhos. Eu não sei se a gente gostou de ver a Graciane fora da caixinha, não, hein? Nossa, porque ela pouco faz. A gente vê ela só por causa de WoW e só isso. Só a galera tem medo, né? Porque ela é a Graciane Barbosa, ela é famosa, ela veio da galera do VIP, né? Ela veio do pessoal dos camarotes. Então a galera tem meio que medo ali de confrontar ela. E também fica naquela puxação de saco também de dar ovo para ela. Então tá chato. Tá realmente chato a dupla Graciano Barbosa e Giovanna, que a Giovanna a gente também vê muito, mas muito pouco dela. Nossa, a Giovanna, a gente não vê ela fazendo nada. Cara, é inacreditável que a Giovanna, a gente às vezes esquece que ela tá lá dentro do reality, a gente esquece que a Graciane tá lá com a irmã dela. Então, tá difícil, e nesse paredão tá se dando ali que talvez Graciane e Giovanna vão disputar quem irá sair, porque os Hipólitos muito provavelmente não irão ser eliminados, os Hipólitos que estão sendo favoritos do BBB até este momento. E falando desse paredão, vamos comentar como é que está a nossa enquete aqui no YouTube. A nossa enquete que está disponível na aba postagem do YouTube está dando o seguinte: Giovanna sendo eliminada com 56% dos votos, Graciane com 26% dos votos, Diego está com 11% dos votos e Daniele está com 7% dos votos. Até o Diego está com mais porcentagem para sair do que a Daniele. A Daniele que está sendo uma baita jogadora. A Daniele, ela meio que mudou agora de rota de jogo, porque no início era muito o Diego que ficava falando para ela se posicionar, para ela fazer algumas coisas. Agora a Daniele que está sendo ponto do Diego ali, de tentar auxiliar ele. Então, a Daniela, ela tá sendo uma baita jogadora, ela tá sendo extremamente jogadora, e principalmente, eu acho que o ponto principal da Daniela nem é jogar, mas é não ficar se fazendo ali de vitimista, sabe? Não ficar ali falando que está sofrendo, que a galera está sendo perseguida, porque a galera não gosta deles. Nada disso, a Daniele, ela não tá fazendo isso. E a Daniele, ela também demonstra um discurso que é completamente oposto a se fazer de vítima. Eles que têm mais motivos para realmente falarem que é vítima, eles não fazem isso. Porque desde a primeira semana eles estão na xepa, eles toda hora é votado, toda hora vai pro paredão, toda hora é coisa ruim em cima deles, e ainda não ficam fazendo esse papel de vítima, que estão sendo perseguidos, que a galera odeia eles. Nada disso, eles estão tentando se sobrepor sobre a situação. Então, para mim, está sendo muito bom de ter os Hipólitos ali no jogo, pelo menos uma peça que está fazendo um jogo acontecer. Já a Giovanna, provavelmente ela vai ser eliminada, né? A Giovanna que está
sendo uma tremenda planta, mas a Graciane também poderia sair, né? A Graciane também, que não faz absolutamente nada, foi legal, né? Foi aquele comecinho lá de a piada do ovo, aí vamos ver quantos ovos ela come. Acabou, né? Isso. Realmente ela não tá rendendo. A gente vê muito pouco da Grace e a sua irmã, Giovanna. E se a Graciane saísse do jogo, eu queria ver a Giovanna como é que ela ia se posicionar. Porque a única pessoa ali que dá um apoio na Giovanna, que tenta segurar a Giovanna, é a Graciane. Então, imagina se Giovanna ela volta sozinha da casa. Ela volta ali com a imunidade e a gente vê se ela consegue dar uma movimentada, se ela consegue se posicionar agora sem uma pessoa ficar pedindo o posicionamento dela o tempo inteiro, sem uma pessoa ficar falando que ela tem que falar o tempo inteiro. Então, para mim, seria interessante acontecer essa reviravolta de Graciane saindo e Giovanna ficando. E o pós, hein? Pós-paredão. É claro que a gente ia ter entretenimento, né? Um entretenimento fraco? É, mas é claro que a gente iria ter algumas faíscas, porque ficou mal resolvido aquele negócio do Diogo. Ficou mal resolvido aquela coisa ali do Diogo com a Aline. E também Dona Vilma não gostou desse paredão. E ela disse o seguinte: tem que votar mesmo. Se tiver que votar, tem que votar em qualquer um, sem pena e sem dó. Porque ninguém tem pena da gente, não imuniza a gente, não faz nada. Então a gente tem que votar mesmo. Então a Dona Vilma ali, que é o leão do quarto, né? Mais um leão do quarto, que só fala só no quarto, só, mas vai chegar lá na hora da votação, não vai votar junto, não vai querer se posicionar. Eu quero ver como é que vai ser Dona Vilma sozinha, nesse jogo sozinha. Aí eu quero ver como é que vai ser Dona Vilma votando sozinha. Porque até então o filho é só ele só que fala só na hora de votação, na hora de pedir voto. E aí eu quero ver como é que vai ficar a situação dela. Eu quero ver como é que ela vai se posicionar a partir desta semana. E falando também nisso, Diogo foi tentar conversar com a Aline. Depois daquele todo conflito do contragolpe, o cara ele foi tentar chamar ela para conversar. Tanto é que lá na cozinha, a Aline estava ali e aí o Diogo passou, parabenizou, né, abraçou ela. Ela falou assim: "Ah, depois eu quero conversar com você". E a Aline, ela falou assim: "Depois". Mas sabe aquele depois que você sabe que não vai acontecer? Você sabe que não vai ocorrer aquele depois? A pessoa só não quis só falar só não iremos conversar, para não ficar chato também, e daí falar aquele depois enrolado. Foi isso. A Aline falou que depois vai conversar, provavelmente não vai conversar, provavelmente vai deixar para outro dia, e ela foi traída, né, nesse jogo. Porque eu imagino que se fosse a situação dela, se fosse ao inverso, ela iria tentar salvar o Diogo, iria tentar priorizar ele. Já ele não priorizou ela. Então, eu acho que não vai ter essa conversa. Eu acho que realmente esse casal que estava se desenvolvendo ali no reality, ele não irá acontecer de forma alguma. E bom, estamos chegando ao final desse episódio, mas antes eu quero saber a sua opinião também. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Se você ainda não se inscreveu, considere se inscrever. Seja muito bem-vindo ao podcast Piadinha, que às 10 horas da manhã estamos comentando todos os acontecimentos do BBB 25 diariamente. E se você gostou desse podcast, se você gostou desse episódio, deixe seu like aqui embaixo. Também aproveite e dê o seu voto lá na nossa enquete. E também anunciando também que a gente tem o nosso Instagram. Está sempre aqui embaixo, aqui na descrição do episódio, na descrição aqui deste vídeo. Está ali, pode seguir a gente, seja muito bem-vindo, que lá a gente também posta quando sair episódios novos. E bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado para quem me ouviu até aqui e tchau!